E essas daí, né, as putas, as que saem para fora de casa, são as que não conseguem se conter, e na verdade elas têm uma sexualidade que é definida como masculina. Porque elas têm desejo demais. Mulher tem desejo de menos. E fede menos, né? Por isso feminino. Fede menos. As mulheres têm menos condições de chegar a Deus. Por isso que elas têm que rezar mais. E mais a igreja. É verdade. Não dá pro céu. Aqui. Bom, só para completar, nos anos 80 nós temos um refluxo, né, e várias críticas ao movimento feminista. E muitas dessas críticas vêm justamente de locais e de regiões em que, na verdade, não teria como o movimento ter nascido, porque o movimento ele é próprio do Ocidente, ele é próprio dessa cultura eurocêntrica, ele é próprio desse mundo industrial, ele é próprio desse estado individualista. Então, nos locais em que isso não existe, quando o movimento feminista chega, ele se parece com algo estrangeiro. E aí as mulheres desses países não assumem. Então, para as africanas, para as indígenas, para as indianas, para as japonesas, para as chinesas, esse feminismo não faz sentido. E aí se começa uma série de críticas ao movimento feminista, dizendo que ele está muito fechado, muito ligado aos problemas das mulheres de classe alta ou de classe média, né, que tem um letramento eurocêntrico, e aí vai uma série de críticas que, na verdade, embora o movimento feminista precise dessas críticas para crescer, eu acredito que ele cresceu muito em função dessas críticas, elas são críticas que estão desprezando a história e a geografia. E que vem de uma ideia de que todo movimento social ele tem que ser universal, que é uma ideia ainda do 19, europeia, que parte também, e aí nós vamos para os paradoxos, e por que cidadã paradoxal, né? E que ainda vem da ideia de um homem universal, não uma mulher universal, tá? Um homem universal, a qual todas as ideias poderiam ser aliciadas, tomadas. Então, quando se cria o marxismo, o espiritismo, né, todos os grandes ismos do 19, esses ismos todos estão ligados a se estenderem a um homem, continuo dizendo, um homem, não uma mulher, que é universal. Quem não chegou, e aí nós temos uma régua, né? Não vê o outro como um diferente. Ele é alguém que não chegou nesse nível ainda. Então ele tem que ser civilizado até chegar ao nível europeu. E claro, o feminismo, como nascido desse mundo, vai partir do mesmo erro. Ele vai chegar para mulheres que têm existências, experiências completamente diferentes e dizer, não, vocês têm que quererem isso. Vocês têm que desejarem isso. Vocês têm que não querer, vocês têm que querer trabalhar fora, vocês têm que querer ter menos filhos, né? Uma série de elementos que não tinha a ver com outras vivências, com outras experiências. E nisso é que nós temos todo o refluxo dos anos 80 no feminismo. Outra briga vem em função da sexualidade, porque as feministas dos anos 70, a grande briga delas era em função da mulher objeto. Então elas se tornam inimigas da Playboy, da Penthouse, né? Fazem piquetes em porta de borracharia, sei lá o que, etc. E aí nós vamos ter uma feminista que as feministas não reconhecem, mas que vem contra fluxo, diz o seguinte: eu sou feminista, e um homem olhar uma mulher pelada não significa que ela é um objeto sexual, a não ser que ela se deixe ser. Se ela não se deixar ser objeto, ela quiser exibir o seu corpo em fotos, em filmes, que seja para os homens, ela está exercendo a sua sexualidade e tendo absoluto poder sobre ela e pior, sobre eles. E a Camila usa sempre, aquela cena famosíssima do Instinto Assassino, do vestido branco sem calcinha, em que a Sharon Stone... Instinto Selvagem, isso, tá. Eu sei que eu sempre gosto muito. Que ela cruza e descruza as pernas. E aí a Camila Parker diz o seguinte: só
alguém cego veria ali um exercício de um objeto. Pelo contrário, os objetos são eles, ela acabou de transformar eles todos em geleia, porque aqueles homens não sabem se meter com uma mulher que sabe usar sua sexualidade sem problema. E para ela, aquilo não é problema nenhum, para eles eles não sabem para onde olhar. Né? Negar isso é negar esse poder. E aí nós entramos numa série de debates que são todas as brigas de todos os feminismos, e aí podemos entrar, né, na diversidade de movimentos que existem hoje. A mulher se veste para agradar os homens ou se veste para si? Se ela se arruma, está querendo chamar a atenção dos homens. Ou pior, né? Está querendo causar inveja das mulheres. Se ela não se arruma, bom, ela é desleixada, radical, não sei o quê, e aí, né, vem toda uma série de estereótipos. E as brigas continuam por aí. E essas brigas, gente, elas vão até o nível do discurso, da fala. E tem algumas coisas, eu, por exemplo, para mim é quase chocante, que é o uso que algumas mulheres fazem, mesmo se dizendo feministas, de termos que são machistas. E aí nós vamos de novo para a essência da cultura. Eu tenho uma amiga que é lésbica, feminista, desde os anos 70, mas ela briga com a namorada e chama a namorada de vagabunda. Para mim é um pau. Tá lá, né, o miolo vindo à tona e dizendo, ó, querida, teu feminismo tem falhas. E a gente que acaba tendo que se policiar o tempo todo, porque a nossa, vamos lá, se o nosso sexo não é masculino, se o humano não é masculino, a nossa cultura é. E levantar a bandeira do feminismo é uma bandeira de contracultura, que busca igualdade, que na verdade não é a libertação das mulheres, é dos homens também, gente. Vocês não imaginam, assim, se os meninos que estão aqui, né, tivessem que ser um homem da década de 40, eles achariam um fardo muito pesado. Tão pesado que toda a rebeldia dos anos 60, dos jovens, foi para não serem iguais aos seus pais. Foi para ganharem direito de beijarem os filhos. Alguém já assistiu aquele famoso filme do James Dean, o Rebelde Sem Causa? Rebelde tem causa, né? Olha a causa. O pai dele é uma pedra emocional. O garoto quer contato. O garoto quer sentar e conversar com o pai dele. Quer abraçar o pai dele. Essa é a rebeldia sem causa da juventude dos anos 50 e 60. São os meninos lutando para não serem iguais aos seus pais. Porque os pais deles não podiam sentir. Foi assim que eles foram ensinados. O menino não chora. O menino não se emociona. Não ama demais. Trabalha o dia inteiro. Cumpre determinadas regras. É discreto. Também é um fardo pesado. Só que não existe uma bandeira com esse nome. Sei lá como é que ela seria, uma bandeira da libertação masculina, mas sou absolutamente a favor e levanto também. Né? E a bandeira pela libertação feminina, na verdade, ela está falando disso. Dessa possibilidade de uma nova paternidade, não só de uma nova maternidade. Do direito de não ter filhos, do direito de viver com outro homem, de viver com uma mulher, não importa. É essa. Então, hoje que nós vivemos essa terceira onda do feminismo, na verdade nós temos um caminho em aberto que precisa ser debatido, discutido. E eu não acho que seja para se chegar a pontos comuns. Pelo contrário. Eu acho que a única bandeira a ser elevada é a da liberdade. O resto é ir limpando esse peso cultural que nós arrastamos, né, que está nos nossos miolos, e que por mais que a gente se esforce, talvez a gente não consiga livrar os nossos filhos, e talvez eles não consigam livrar os nossos netos desse peso todo. Até lá, o feminismo tem que existir. Obrigada.